Senhor, e abençoa, Senhor Deus, aqueles que nos ouvem, Senhor, traz revelação a cada coração, Senhor Deus, para que cada um de nós possa saber viver uma vida vitoriosa, porque foi para isso que Tu nos destinaste, para a vitória em Cristo Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos, para a honra e glória do Teu nome. E todos dizem, aleluia. Nós estamos na quinta lição sobre um estudo dos benefícios de uma nova vida em Cristo. Então hoje é a lição número 5. A semana passada nós falamos sobre a dádiva de Deus, amém? A dádiva de Deus, e depois falamos da entrega dessa dádiva. E a dádiva, a maior dádiva de Deus foi dar o seu único filho, como diz João 3,16. Deus deu o seu único filho, deu aquilo que Ele tinha de melhor por nós, amém? E depois de falarmos então da dádiva de Deus, a semana passada, nós falamos também da entrega do Filho de Deus. Hoje vamos falar de nós como filhos de Deus e qual deve ser também a nossa entrega, como deve ser a nossa entrega a Deus. Então eu vou começar com João 1, o verso 12. João 1, o verso 12, que diz o seguinte, diz assim, João 1, 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, note, quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Note que diz, mas a todos quanto o receberam. Quem recebeu quem? Nós recebemos quem? A maior dádiva de Deus. Nós recebemos Jesus. Nós recebemos em nós a maior dádiva de Deus. E porque nós recebemos a maior dádiva de Deus, amém? E porque nós cremos no nome dessa dádiva, que é Jesus Cristo, então Deus deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus, amém? É só através da dádiva de Deus que nós passamos a ser chamados, e porque nós cremos no nome dessa dádiva que é Jesus, é que nós nos tornamos filhos de Deus. E aquilo que nos é dado por Deus deve ser recebido, verdade ou não? Deve ser recebido. Se Deus nos dá algo, nós seríamos muito parvinhas, desculpa da expressão, se não recebêssemos, não é? O nosso Deus, o Criador de tudo, dar-nos algo e nós não recebermos. Infelizmente, há muita gente que não está a receber aquilo que Deus tem dado, amém? Então, o que nos é dado deve ser recebido, senão não será benéfico. E o Filho de Deus foi-nos dado, é gratuito. A vida, amém, eterna é-nos dada através do Filho de Deus. E se a obra maior do amor de Deus foi dar o seu Filho, a primeira obra do homem deve ser a de receber o Filho, ok? A de receber o Filho. Se as bênçãos de Deus vêm até nós pelo Filho de Deus, então as bênçãos também virão até nós se houver uma contínua comunhão com o Filho de Deus. Amém? É a única maneira. Nós já sabemos o que é necessário para termos essa comunhão, visto termos aceito Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Assim, essa comunhão deve se tornar cada vez mais forte. Nós devemos desenvolver essa comunhão. Ela deve se tornar cada vez mais forte, mais aberta. Ou seja, a nossa fé em Jesus não deve findar, não deve acabar, ou esmorecer, ou perder o ânimo, mas deve ser sempre uma fé viva, deve ser sempre uma fé ativa e uma fé dinâmica. E isto é se nós desejamos crescer à estatura de Cristo Jesus, como a Bíblia diz, que nós devemos crescer à sua estatura, ou crescer como Ele é. Em 2 de Coríntios 10:15, diz o seguinte assim, isto é uma exortação para nós crescermos na fé. Diz assim, 2 Coríntios 10:15, diz assim, não nos gloriamos, isto é Paulo a falar, diz assim, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, antes
tendo esperança de que crescendo a vossa fé, note, crescendo a vossa fé, ou seja, nós temos que desenvolver os músculos da fé, assim como naturalmente as pessoas vão para o ginásio até para desenvolver os músculos, assim, nós temos também que desenvolver o músculo da fé, amém? Temos que pôr em operação. Então, crescendo a vossa fé, onde é que eu vou? Mudou, à medida que for desenvolvendo a fé, que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda no vosso meio. Então aqui é uma exortação, Paulo está a dizer, em proporção que a nossa esperança vai crescendo, a nossa fé vai se desenvolvendo, em proporção a nossa fé também cresce. A nossa fé também cresce. Em 1 de Tessalonicenses 1, verso 8, na parte B desse verso, não vamos ler a parte principal, diz que a vossa fé para com Deus se divulgou. Então, a nossa fé, quando cresce, ela deve ser transmitida, deve passar, deve ser divulgada. As pessoas devem olhar e ver, olha, uau, o que está a acontecer com ela? Uau, o que está a acontecer com ele? Amém? As pessoas devem ver e notar, assim como as pessoas, quando alguém vai ao ginásio, começa a notar que a pessoa tem os músculos, está a desenvolver o seu tronco, assim nossa fé também deve ser mostrada, deve ser vista. A nossa vida deve se encher cada vez mais de segurança e certeza de que tudo aquilo que é de Cristo nos pertence hoje. Foi-nos dado pelo Pai, é uma dádiva gratuita, foi-nos dada pelo Pai para que nele pudéssemos descansar e dele pudéssemos desfrutar. Dele tivéssemos de descansar e dele desfrutar. O aceitar Jesus foi impulsionado pelo nosso crer. Nós, quando aceitamos Jesus, nós quisemos aceitar Jesus, não fomos obrigados a aceitar Jesus, nós quisemos, foi um ato da nossa vontade, assim como também para muitos foi um ato de necessidade, alguém sentiu que não era ninguém sem Deus e quis aceitar Jesus. Só depois, pelo Espírito, é que viemos a reconhecer a nossa pobreza espiritual e entendemos que precisamos cada vez mais e mais de Jesus para a nossa vivência diária. Isso deverá nos levar a uma busca ativa da pessoa do Senhor Jesus, em todas as áreas. Não é só espiritual, mas também numa área física. De reconhecer, Deus, eu preciso de Ti. As minhas forças não são suficientes para eu poder vencer nesta vida. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti fisicamente, mentalmente. Eu preciso de Ti até financeiramente. Tem que haver uma busca nossa em que diz, eu preciso de Ti nestas áreas. Em Mateus 5, o verso 3, fala das bem-aventuranças e está aqui uma das bem-aventuranças que diz o seguinte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui diz os pobres, mas eu gosto mais desta tradução que diz humildes de espírito. Humilde de espírito é uma coisa, pobre é outra. Amém? Esta palavra humildes de espírito no hebraico quer dizer que devemos ter um coração ensinável, devemos ter um coração aberto para o ensino, amém? Em 1 Coríntios 3:10, nós vemos que Paulo aqui admoesta também, começa por dizer, eu lancei um fundamento, note que diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, em 1 Coríntios 3:10 diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei ele lançou, como sábio construtor, o fundamento, ele pôs um fundamento na vida das pessoas, um fundamento cristão, e veio outro e edificou, com o seu ensino, amém, admoestando com a palavra, e edificou sobre aquele fundamento, mas depois cabe-nos a nós ver como é que a nossa vida está a ser edificada. Quem é que nós estamos a seguir? Ainda no domingo falei isso. Nós não podemos seguir qualquer pessoa que está a pregar aí a palavra. Nós temos que discernir aquilo que ouvimos e de quem ouvimos. Nem todo o que se diz que é pastor, na realidade é pastor.
Os irmãos, uma pessoa que diz é evangelista tem que mostrar que verdadeiramente é um evangelista. Os irmãos entendem? Nem toda a gente sabe pregar a palavra. Hoje em dia sabe, vai-se ao Facebook, vai-se aqui, vai-se lá, tira-se uma mensagem. Mas há uma mensagem que é específica, dada a Deus, aos servos de Deus, aqueles que tiram tempo e comunhão com Deus. É diferente do que algo que a gente ouve aqui e acolá. Então, Efésios 4, nós vemos aqui no final disso, mas veja cada um como edifica sobre o fundamento que foi posto. Como é que nós estamos a edificar a nossa vida? É uma responsabilidade. Como é que nós estamos a encher a nossa vida? Estamos mesmo a buscar de Jesus ou estamos a buscar do mundo? Estamos a buscar das pessoas? Estamos a buscar de onde? O nosso preenchimento. Em Efésios 4, verso 14 e 15, aí nós vemos que Paulo já diz que nós não devemos ser como meninos inconstantes. Uma vez nós acreditamos no Evangelho, fluímos até com aquilo que estamos a ouvir, outra vez não vamos ser. Note, diz assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Nós vemos que há pessoas que passam a correr de um lado para o outro. Não sabem estar estáveis, não sabem estar num lugar, não sabem crescer naquele lugar. Imaginem, uns pais terem os filhos e os filhos querem crescer na casa ao lado. Tem alguma piada? Isso é para isso que nós nascemos. Não foi para isso. Amém? Então, nota aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É? Isso. Amém? Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Não vamos ser como meninos. Amém? Crescer à estatura de Cristo deve ser o nosso alvo. Por isso nós temos que tomar nota e ver como é que nós estamos a edificar sobre aquilo que já foi lançado no nosso coração. Eu volto a dizer, cuidado com aquilo que ouvem e de quem ouvem. Amém? Cuidado. Crescer à estatura de Cristo, então, deve ser o nosso alvo. E o nosso receber de Deus não é mais do que nos apropriar pela fé aquilo que nós não vemos e até nem podemos, nem sentimos. Mas pela fé vou-me apropriar de tudo aquilo que Jesus já conquistou por mim naquela cruz. Os irmãos entendem? Vou-me apropriar. Esta mesma fé deve continuar a dizer: tudo o que é de Jesus é meu, porque Ele deu, é uma dádiva que Deus nos dá, ainda que eu não veja hoje e nem a esteja a desfrutar. Às vezes parece que nós não estamos a desfrutar, por exemplo, da cura que Jesus já nos deu. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Mas nós continuamos a sentir dor no corpo. Mas isso não anula a verdade da palavra de Deus. Já fomos sarados. Temos que saber receber. Volto a dizer, temos que saber receber. Temos que buscar uma comunhão com Deus para saber receber. Em Colossenses 2, o verso 9 e 10 diz o seguinte: a nossa vida deve ser, então, uma contínua e abençoada comunhão com Jesus. Em Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: e estáis... O meu diz, porque nele habita corporalmente... Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora veja o que diz a seguir: e tendes, e estáis perfeitos nele. A minha diz: e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Aqui diz: estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado. Mas note essa minha tradução e diz: e tendes a vossa plenitude, ou o vosso preenchimento. Tudo está nele. Amém? Nele, que é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Ele é a cabeça. Da cabeça flui a plenitude para o corpo. Os irmãos entendem? Então diga lá assim comigo: eu tenho toda a plenitude de Cristo Jesus, porque eu estou nele.
Nós estamos nele. E ele está em nós. E nós temos tudo dele. Amém? Em Colossenses 3, o verso 3, diz o seguinte. Diz assim, porque morrestes. Diz assim, porque estáis mortos. Ou porque morrestes, diz a minha Bíblia. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está a dizer, porque morreste, este morrer é uma negação nossa, não é dizer que a gente morremos mesmo, nós não morremos, estamos vivos. Morremos, este é um ato de negação, morremos para nós mesmos, morremos só para os nossos desejos, amém? Nós agora estamos a fluir dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Porquê? Porque a nossa vida agora está escondida, como acabamos de ler, em Cristo. Amém? Com Cristo, aliás, com Cristo em Deus. Esta escritura não só afirma a nossa conversão e regeneração, mas fortalece-nos dia a dia. Eu fico a pensar, eu já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive a mim. Então isto dá-me forças, dá-me energia, dá-me vontade. Uau, não sou eu, é Cristo em mim. Amém? Isso faz a diferença quando a gente sabe que é Cristo em nós. Se andarmos como filhos de Deus, então exibir o caráter do Pai é indispensável na nossa vida. Como crentes, nós temos que mostrar ao mundo que somos de Deus. Não é isso que Jesus disse? Que olhariam para nós e diriam, eles são verdadeiramente discípulos? Nós precisamos mostrar o caráter do Pai. Amém? Eu devo ir à palavra e aí aprender quais são as regras e os passos necessários para ser um verdadeiro filho de Deus. E um dos primeiros passos, irmãos, é ser um pacificador. Se nós dizemos que somos filhos de Deus e não somos pacificadores, algo está errado conosco. Note o que diz Mateus 5, verso 9. Mateus 5, verso 9, diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Note, porquê que é bem-aventurado um pacificador? Porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Só um pacificador é que é chamado filho de Deus. O pacificador é aquele que promove a paz. Nunca incentiva ou promove a discussão ou a contenda. Ele nunca vai incentivar essas coisas. Ainda que para muitos pareça um ato de fraqueza, este ser um pacificador, amém? Ainda que pareça ser um ato de fraqueza ou de humilhação, a verdade é que um pacificador se move sempre para estabelecer a união, o perdão e a reconciliação. Eu tenho um problema. Quando alguém não se quer reconciliar, eu tenho as minhas dúvidas se essa pessoa é verdadeiramente filho de Deus. Mas entenda porquê? Porque é isso que a Bíblia diz. Em Mateus 5, verso 44 ao verso 45, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, note, Jesus diz o seguinte, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Foi isso que fizeram com Jesus, não foi? Não perseguiram Jesus? Ele era perseguido. Continuando, porquê? Porquê que temos que fazer isso? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Quando nós temos esta atitude de pacificador, então nós somos chamados filhos de Deus. Até, se não fizermos isso, eu duvido muito se são ou não filhos de Deus. Os irmãos entendem? Amém? Pois, note, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Filipenses 2, o verso 15, mas o verso 14, não vamos ler por falta de tempo, mas a partir do verso 14, Filipenses 2, diz assim, que nós devemos fazer tudo sem murmuração ou contenda. Agora, note o verso 15. Para quê? Para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus.
filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Amém? Note, amém? Para que vos torneis irrepreensíveis filhos de Deus. Em 1 de João 3:1, vamos deixar as escrituras falar agora. Em 1 de João 3, o verso 1, diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. E depois nota o que diz a seguir. Amém? Que fôssemos chamados... E em realidade, somos filhos de Deus. Diga lá assim: eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Na realidade, amém? Deus amou-nos de tal maneira que nos chamou filhos de Deus. E nós temos que aceitar verdadeiramente no nosso coração que somos filhos de Deus, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Não duvidem nunca disso. No mesmo capítulo, 1 de João 3, agora o verso 10, diz assim, o verso 10 agora, diz assim: deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus. É assim que se conhece os filhos de Deus, amém? E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão, ou não se reconcilia, prefere saltar de um lado para o outro. Cuidado com essas pessoas. Eu digo, cuidado com isso. Amém? Estes são os atributos de um verdadeiro filho de Deus. Então, para ser-se um verdadeiro cristão, é necessário primeiro receber Jesus em toda a sua plenitude. Recebê-lo segundo a maneira que o Pai diz que o devemos receber. Amém? Da maneira que o Pai o deu por nós. Como é que o Pai o deu? Como é que o Pai nos dá Jesus? Pela nossa comunhão diária com Ele. Amém? Pela palavra, que nós ouvimos a palavra, Deus está-nos a dar de Jesus. Pela oração, quando nós estamos a orar, Jesus está a se manifestar em nós e no nosso coração. Na sua entrega, quando Jesus se entregou na cruz, amém? O Pai o deu pela cruz. Pelo Espírito Santo, quando nós oramos em língua, nós estamos a receber, amém? Cada vez mais de Deus e do Filho. Amém? Receba-no então como profeta que ele é. Jesus é o profeta. Receba-no como aquele que renova e purifica o nosso ser, aquele que nos recebe, amém? Aquele que nos santifica, amém? Aquele que nos purifica e nos prepara para o seu serviço, amém? Receba-no como rei, aquele que nos governa, que nos protege e abençoa. Receba-no como o cabeça do corpo, amém? Como o exemplo, como o irmão mais velho que ele é para nós. Enfim, recebam Jesus, recebam aquilo que Deus deu por nós. Que o nosso receber, meus irmãos, seja igual ao gesto empolgado de uma criança quando ela recebe um presente, ela fica toda empolgada. Que o nosso receber seja igual, que diariamente a gente diga: ai, eu tenho algo para mim. Eu quando me levanto, eu digo assim: Deus, obrigado, que as tuas misericórdias são novas a cada manhã. Então esta manhã, Deus, eu recebo esse meu presente, eu recebo isso que tu tens para mim hoje, eu recebo. E vamos estar empolgados. O que é que Deus tem para mim amanhã? Quando se deita, você fica já a pensar: ai, o que é que Deus tem para mim amanhã? E quando acorda, já se levanta a dizer: Deus, obrigado, eu recebo o meu presente de hoje, eu recebo aquilo que tu tens para mim hoje. Sejam agradecidos e fiquem empolgados, porque Deus é um Deus de coisas novas a cada dia. Para cada oração, a resposta de Deus é sempre Jesus. Amém? Tudo está nele, tudo está em Jesus. E tudo o que é dele, tudo o que é de Jesus e que é do Pai, é para nós. Nós somos e vivemos como filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois nele estão todas as coisas. A Bíblia diz que nele está a plenitude de tudo. Então, como deve ser a nossa entrega? Vamos ver isso em 2 Coríntios 8, 5. 2 Coríntios 8, 5 diz o seguinte: e não, deste modo,
Hã? Não, ainda não está ali. 2 Coríntios 8:5. Diz assim: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas, note, mas primeiramente, isto é Paulo a falar das pessoas, eles iam testemunhando, falando às pessoas, evangelizando, amém? E diz, não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas note, mas primeiramente deram-se a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, uma das maneiras de entrega tem a ver de nos darmos inteiramente, ou primeiramente nos darmos de todo o coração ao Senhor e depois nos darmos a quem nos ensina a palavra. E depois anote que ele diz, dar ao Senhor, deram-se ao Senhor, de si mesmo ao Senhor, e depois, e a nós, pela vontade de Deus. Porquê? Porque ele estava a ministrar a palavra da vida. Tem que haver respeito para aquele que ministra a palavra, para aquele que deu a vida, amém? Para cuidar das ovelhas, amém? Para passar a palavra, o evangelho da paz. Tem que haver honra também para essa pessoa, para essas pessoas. Há vários tipos de entrega. Jesus, quando chama os primeiros discípulos, quando ele chama Tiago e João, nós vemos em Mateus 4:22, diz o seguinte, Jesus, eles imediatamente chamou Tiago e João. Então, Jesus chamou Tiago e João e diz assim, eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Note, a primeira coisa, a primeira qualidade que nós vemos para quem se entrega verdadeiramente ao Senhor é que imediatamente essa pessoa ouve o chamado de Deus e essa pessoa está livre para seguir e servir a Deus. Note que eles deixaram logo a família, deixaram os afazeres. Não quer dizer que nós temos que deixar o nosso trabalho ou que temos de deixar a família. Não, temos que nos dar logo. Assim que nós sentimos ou confessamos Jesus e sentimos o amor de Deus no nosso coração, tem que haver logo uma entrega imediata. Deus, eu sou tua a partir de agora. Foi isso que eu fiz e muitos de nós estamos aqui fizemos isso. Nós nos damos logo inteiramente ao Senhor. Amém? Tem que ser uma entrega imediata. Em Lucas 18:22, nós vimos aqui outra maneira de entrega que o Senhor pede. Não sei se conhece a história do jovem rico, vem ter com Jesus e pergunta, Senhor, o que é que eu preciso fazer para eu entrar no reino dos céus? E Jesus diz, faz isto, faz honra ao teu pai. E ele disse, eu faço tudo isso, Senhor. E depois chegou uma altura e Jesus disse o seguinte, aqui no verso 22. Ao ouvir isto, depois do jovem rico ter dito tudo aquilo que fazia, Jesus disse assim, exortou-lhe Jesus, contudo algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Amém? Vende tudo o que tens e reparte. Uma verdadeira entrega é aquele que sabe repartir. Sabe repartir do seu tempo, sabe repartir dos seus bens, sabe repartir do seu amor. Amém? Sabe se dar, sabe se repartir. Esta é o outro tipo de entrega. Alguém que diz, não é só para mim, eu dou-me para os outros. Amém? Alguém que se dá para os outros também. Amém? Em 2 Coríntios 5:15, diz o seguinte, 2 Coríntios 5:15, diz assim, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a nossa entrega tem a ver com não viver mais só para nós, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, uma vida entrega a Ele. Senhor, eu vivo para Ti.
Este é o meu viver. Não foi isso que o Paulo disse? A vida que eu agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Não sou mais eu, Paulo disse, não sou mais eu quem vive, amém? Mas é Cristo quem vive em mim. Então não vamos viver mais para nós mesmos. Vamos dizer, Deus, minha vida é tua. Deus, a minha família é a tua família. Deus, as minhas finanças são tuas finanças. Nós vivemos para Ele. Amém? Fiquem firmes então, irmãos, e fortaleçam a vossa entrega. E se pecaram, ou se foram tentados, porque nós passamos por isso, amém? Não pensem que a vossa entrega então não foi sincera. Não, nada disso. Pois a nossa entrega a Jesus não nos faz logo perfeitos. Amém? Há um caminho a percorrer até chegar a essa perfeição. Mas nós podemos chegar lá, se fluirmos com Deus. Nós pecamos, talvez porque ainda não nos firmamos completamente nele. E se isso acontecer, digam, falem com Jesus diretamente, reconheçam a vossa necessidade de renovar a vossa entrega, fazendo com que ela seja como que, a Bíblia diz, como seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como diz o livro de Hebreus. Amém? Em Lucas 18, o verso 28, Pedro disse-lhes Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Note, quando nós dizemos deixamos tudo, deixamos os nossos desejos para te seguir. Em Filipenses 3, o verso 7 e o verso 8, Filipenses 3, 7 e 8 diz assim, Paulo diz o seguinte, todavia, o que para mim era lucro, o que eu achava que era bom, era lucroso para mim, passei a considerar como prejuízo, nota, por causa de Cristo. Verso 8. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos estes valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Nós perdemos, e os irmãos sabem isto, todos nós, o que aceitamos Jesus, nós perdemos certas coisas, às vezes até certas amizades, perdemos só por alguns anos, os anos que nós estamos na terra. Mas ganharemos uma eternidade a desfrutar tudo o que é bom, todas as bênçãos, num lugar em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais mágoa. E Paulo tinha isso em vista. Quando Paulo escreve esta escritura, ele tinha isso em vista. Ele diz assim, eu busco um lucro maior. E nós, que lucro é que nós buscamos? Só queremos desfrutar algumas coisas neste mundo ou queremos desfrutar de uma eternidade com Deus? Até que ponto vai a nossa entrega? Sabe, a nossa entrega vai determinar qual é o nosso lucro, qual é o nosso galardão futuro. Amém? Eu quero ter uma eternidade com Deus. Eu quero ter uma eternidade com Jesus. Amém? Espero que os irmãos e as irmãs também. Amém? À medida que crescemos como crentes, maior será a nossa visão para a palavra render-se a Jesus. Renda-se a Jesus. Maior será a visão para essa palavra. A nossa entrega deve ser cada vez menos dividida, a nossa entrega deve ser cada vez menos duvidosa e cada vez mais confiante e cada vez mais segura em Cristo Jesus. A linguagem dita por Acabe deve ser agora a nossa linguagem. Vamos ver isso em 1 Reis 20, o verso 4. Vamos ver qual deve ser a nossa linguagem. Note que o rei Acabe respondeu ao rei de Israel dizendo, 24. Imediato, note, Acabe respondeu ao rei de Israel, que seja conforme tu dizes ao rei. Meu senhor, eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Eu gosto mais desta minha tradução, diz assim,
Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu com tudo quanto tenho. Sou teu com tudo quanto tenho. Quando eu e o pastor Norton entramos no ministério, isto foi uma das primeiras coisas que nós dissemos a Deus. E nós nem sequer sabíamos que esta frase nessa altura estava na Bíblia. E nós dissemos: Senhor, somos teus com tudo o que nós temos. Tudo o que é nosso é teu. Se tu disseres para dar, nós damos. Nós saímos da África do Sul e antes de sair Deus disse: dá todo o dinheiro que tens no banco. E nós demos esse dinheiro todo. E quando não tínhamos dinheiro, Deus diz: vai para Portugal. E nós ficamos: Senhor, mas a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai para Portugal? Mas nós dissemos: Senhor, nós obedecemos. Como? Não sei. Senhor, envia finanças para ir comprar as passagens e tudo isso que é preciso. E de repente começaram a chegar as bênçãos. Porque nós demos, Deus deu-nos colheita. E deu-nos quase 100 vezes mais do que aquilo que nós demos. Os irmãos entendem? Deus deu multiplicando. Então, nós temos que ter a coragem de dizer: sou teu com tudo o que eu tenho. E Deus, quando nós dizemos isso, e é de coração, não é só de boca, é de coração mesmo, e vamos viver isso que dizemos, então nós vamos ver a proteção de Deus sobre a nossa vida, nossa família, nossas finanças, nossa casa. Deus vai estar lá. A nossa saúde, Deus vai estar lá. Amém? Esta é a linguagem de uma dedicação que não está dividida. Sou teu com tudo quanto tenho. Nós vemos que Acabe não guardava nada para ele, não guardava segredos, nem os pecados que ele cometia, mas ele confessava tudo a Deus e pedia sempre força a Deus para não tornar a cometer os mesmos erros. Não guardem nada, meus irmãos, nem mesmo alguma da vossa força ou do vosso poder. Em Mateus 7:21, diz a palavra, diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas note, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é que entra nos reinos. Amém? Em 2 de Timóteo 2, verso 19 e depois o verso 21, diz assim: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E depois o verso, nós vimos que se nós fôssemos a ver, a partir do verso 14 daqui de 2 Timóteo, nós vemos que ali diz para a gente evitar falatórios profanos, mentiras, deturpar a verdade. E depois note que diz assim: pois se alguém se purificar desses pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo o bom serviço. Então deixem que a vossa mente, com todos os vossos pensamentos, a vossa boca, com todas as vossas palavras, o vosso coração, com todos os vossos sentimentos, a vossa mão, com toda a vossa obra, deixem que o tempo, o vosso nome, a vossa influência, os vossos bens, deixem que tudo isso seja colocado sobre o altar, que cada um de vocês possa dizer: Deus, eu sou teu com tudo aquilo que eu tenho. Isto é entrega. Amém? Romanos 6,13, não vamos ler, vou só falar, diz que nós nos devemos apresentar como membros, não nos devemos apresentar como membros, amém, ao pecado ou à iniquidade, mas como vivos dentre os mortos para Deus. Amém? Nosso ser deve ser instrumento de justiça. Em Romanos 12, o verso 1 e 2, os irmãos conhecem essa escritura Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, amém? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional ou lógico. Amém? Apresentei-vos. O verso 2, já agora. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Nós somos, 1 de Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas edificadas para sermos casa espiritual de Deus. Que Jesus então possa ter direito a tudo que é nosso e que Ele possa ter a liberdade mesmo de viver nesta casa espiritual. Amém? Na nossa vida. Que Ele possa ter a liberdade de viver em nós. Amém? Pois Ele quer um todo de nós. Ele não quer que a gente só dê uma parte de nós. Ele quer um todo de nós. Amém? E Ele, porque Ele quer um todo de nós, é para nosso bem, para depois nos poder guiar, abençoar, fortalecer, santificar. Amém? Isso é importante. Então, essa linguagem de confiança, de uma confiança dedicada, ela deve se firmar na palavra. Ela é garantida se nós aguardarmos essa palavra e se nós nos firmarmos nessa palavra. Podemos ter a certeza que à medida que nos entregamos, Jesus nos recebe, Deus nos recebe. E quem Ele recebe, Ele também vai guardar, Ele também vai proteger, Ele também vai abençoar. Mas certifiquem-se do seguinte, meus irmãos, nunca sair da mão de Deus. Que as suas mãos possam permanecer, amém? Que a gente possa sempre permanecer nas suas mãos. E hoje cantamos aquele corinho, nas tuas mãos, amém? Vamos permanecer nas mãos do nosso Deus. Lembrem-se que a nossa rendição é algo de muito, muito valor para Ele. Não é nada sobre aquilo que nós fizemos ou descobrimos por nós próprios, mas sim, é sim tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele deu por nós naquela cruz. A Bíblia nos certifica de que aquilo que lhe damos, Ele recebe. E o que Ele recebe, Ele guarda, Ele protege, Ele mantém. Amém? Aleluia. Nosso Deus, segundo Tessalonicenses 3:3, diz o seguinte, e eu estou mesmo a acabar, segundo Tessalonicenses 3:3, diz assim, entretanto, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Creiam nisso. Quando nós nos entregamos a Deus, Ele nos fortalece e Ele nos guardará do maligno. Em 1 de João 10, 27 e 28, nós vemos aqui Jesus fala para as suas ovelhas. João 10, 27 e 28. Aleluia. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Continuando, e eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Nós estamos nas mãos do nosso Deus, amém? Ele cuida de nós, Ele nos protege, amém? Deixem que esta possa ser a vossa atividade de fé. Fiquem firmes. Somos filhinhos amados de Deus. Amém? Que haja deleite em nosso coração saber que somos de Deus. Amém? Que seja a nossa entrega, seja uma rendição total. Que a gente possa mesmo dizer, eu sou teu com tudo aquilo que eu sou. Seja uma rendição completa, sem reservas. E Jesus nos dará segurança, amém, nos protegerá e favorecerá em todos os passos que nós dermos, amém. E Ele, a palavra diz que Deus não mente, Ele não é filho do homem para que minta. Creiam naquilo que Ele diz, amém. Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, com a Tua palavra, Senhor. E obrigado por Teus filhinhos, Senhor. Que cada um deles saiba mesmo que é filho de Deus. Ainda hoje, Senhor, nós aplicamos essa escritura. Nós verdadeiramente somos filhinhos de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus, Ele veio tomar parte em nós e agora nós somos dele. Amém? E assim como Ele está em nós, Senhor, e nos guia, e nos protege, e nos favorece diariamente, Senhor. Obrigado por essa comunhão, Senhor. Obrigado, Senhor,
por essa amizade, Senhor. No fundo, é uma amizade que nós temos contigo. Somos chamados filhos de Deus, mas amigos também de Deus. Nós somos amigos de Deus. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, por esta comunhão, Senhor, que ela possa crescer, se desenvolver, que cada vez mais a gente possa conhecer, cada vez mais e melhor, Senhor, porque Tu és um Deus, Senhor, que tens coisas novas para cada um de nós, Senhor, que a gente saiba desfrutar de cada uma delas, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa quem está lá nos seus lares a ouvir, Senhor Deus, Pai. Abençoa mesmo cada família, cada jovem, cada criança. Oramos mesmo a Tua proteção sobre os nossos jovens, as nossas crianças, sobre as nossas famílias. Oramos pelos nossos idosos, Senhor. Pedimos mesmo o Teu favor, a Tua graça e a proteção do Teu sangue sobre todos nós. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por sermos Teus e por sermos filhos amados. Em nome de Jesus. E todos dizem... Deus os abençoe, cá estaremos de volta, então, no domingo. Amém? Um resto de semana abençoado para todos vós. Fiquem na bênção do Senhor.